Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Michel Alcoforado, estou lendo para não falar errado, no Vozes da Vez, na Nova Brasil. Gente, ele não saiu da CBN ainda, mas está aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabi. Estou muito feliz, sou fã do teu trabalho, sempre escuto, vejo também. E agora estou podendo trocar contigo, que alegria. Olha, eu não sei nem se eu vou seguir a minha pauta, porque você é tão interessante, que tem tantas coisas para falar, vai abrindo várias abas. A gente vai falar do lançamento de Tédio Ninguém Morre, que é uma expressão que a gente fala muito nesse país, né? É Eu só a acho que gente faz sentido, acompanhar né? muito. Todos os dias, né? O trabalho de vocês, que estão enfurnados na redação, eu acho impressionante, né? Eu fico brincando que de vez em quando eu tô cansado de alguma coisa, eu desligo o celular e tenho a possibilidade de me desligar completamente. Vocês não, né? É. Então, vida de jornalista não tem tédio. Vou te dizer que, como eu sou uma jornalista mais voltada para o cultural, não tenho tédio, mas eu também não fico nessa coisa louca desse hard news bizarro que o país vive, né? Mas a Mas quantidade ainda de assim- artista que surge todo dia, né? Não, com Eu não dou certeza. nem tempo, né? Eu abro aquela playlist das mais ouvidas do Spotify, eu não consigo nem entender quem são aquelas pessoas todas e fico buscando. Porque Aham, é muito nichos, né? São aham. muitos nichos. O Brasil é muito grande. Então, aquilo que está no Spotify não representa muito o que é o Brasil. A É, verdade é essa, né? é. E aí você, que é um cara, o antropólogo mais hypado, diria, do país, vamos combinar, arranjou tempo para escrever um livro, Uhum, né, que é uma compilação de, uhum, de, de colunas, mas né, reunir isso uhum. dá um baita trabalho. Faz uma coluna na CBN e agora está estreando a terceira temporada do Isso Tudo é Culpa da Cultura. Aham. E a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Boa. Quero começar do início, Michel, como eu gosto de fazer aqui no Vozes. Eu quero saber o seguinte: quem era o Michelzinho, assim? O que você tem de lembrança da infância que te transformou nesse cara que você é hoje, além da sua avó? Acho que tem um aspecto que é fundamental, um senso completo de inadequação. E a inadequação por diversos vieses. Acho que tinha uma questão super importante de inadequação de um país marcado pelo racismo. Eu vim de uma família de classe média, média alta, e nós éramos, eu e meu irmão, os únicos negros da escola. O que dava, de certo modo, um senso de tô aqui nessa festa com gente muito estranha, esquisita, no sentido de que eu não me reconhecia. Meus amigos também da escola não se reconheciam em mim. Isso já marcou fortemente uma inadequação. Você tinha essa percepção tão novo? Eu tinha essa percepção porque a gente era o último escolhido para dançar na festa de final de ano. A gente nunca era chamado para içar a bandeira no dia da bandeira. A gente nunca era visto como bonito, né? Isso, obviamente, tinha ali E um tu é um padrão. gato. Obrigado. Quando era criança, devia ser uma coisinha. Mas tinha um padrão muito claro, né, do que era essa beleza do cabelo que caía no olho e de várias coisas que a gente não tinha. Sim. Então isso era uma inadequação muito forte. E tem um outro aspecto de classe também que eu acho importante, é que eu venho de uma família interracial, minha mãe é negra, meu pai é branco, mas lá em casa, essas coisas que o Brasil tem, a gente inverteu os estereótipos, né? Minha mãe vem de uma família de classe média e meu pai vem de uma família bem pobre, que apostou na educação e ele ascendeu. Então a gente morava, né, num bairro de classe média, média alta, Que é? que era Niterói naquele momento, Tá, e em Caraí, de Caraí. né, mas teve em outros momentos. E aí a gente tinha que ir para casa da família do meu pai, onde a gente convivia com os meus primos que tinham um padrão de vida muito diferente da gente. Então isso, mais uma vez, marcava uma inadequação muito forte. Agora, tem um aspecto que é decisivo também, que eu não era uma criança que gostava de criança. Tá? Eu não gostava da vibe de criança. Mas aí já é uns probleminha teu que não tem muito a ver com... Não é muito probleminha, porque teve um jogo interessante, que era aquele mundo, você lembra bem, que tinha aquele papo que não é igual hoje, né? Você acordava de manhã, sua mãe dizia pra você, olha, o mundo das crianças é daqui pra lá, daqui é o mundo dos adultos. Então a conversa Sim. de adulto sai daqui. E eu não gostava das brincadeiras de criança, né? Então eu queria me enfiar entre os adultos. E eu reparei num determinado momento que para me enfiar entre os adultos, eu precisava falar de coisas de adulto. Então eu comecei lá em casa, a gente amanhecia ouvindo rádio. O rádio relógio dava rádio de notícia. E aí eu amanhecia ouvindo rádio e eu me metia na conversa do meu pai e da minha mãe, sei lá, falando do Plano Real. Ou depois eu ia no aniversário, sei lá, no jantar de domingo, eu me metia nessas conversas. E fui ficando meio crente de que o saber, ou do que livro, e de que conhecer coisas, podia me permitir fazer parte desse mundo. Então eu era uma criança
meio metida a inteligente, sabe? Metida intelectual. Metida a intelectual. Bem chatinha. Você falou isso, eu me lembrei de uma entrevista sua que eu assisti, que você disse que a academia nunca te coube, que você nunca se sentiu pertencente na academia. E esse sempre foi meu principal problema com a academia. Apesar de eu gostar muito de estudar, fui fazer um mestrado fora e tal, eu nunca me senti cabendo na academia, no meu caso, porque a academia, pelo menos os cursos, né, que eu quis fazer e tal, sempre era muito diferente do mercado de trabalho. Era quase que eles falavam muito sobre o mercado de trabalho, mas ninguém vivenciava o mercado de trabalho. Qual era a sua inadequação nessa academia, se você queria já ser intelectual desde pequeno? Olha que doido, eu entro na faculdade de Ciências Sociais e entro na faculdade de História também. Eu faço 2 faculdades ao mesmo tempo. E eu era um aficionado por livros, como sou até hoje, né? Tem uma biblioteca gigantesca que não cabe nem nessa vida, nem na próxima, nem na minha casa. Então era livro para tudo quanto era lado, e aquele era o principal atributo para garantir se alguém ia ser um bom acadêmico ou não. E nesse buraquinho eu dei o check. Eu era um ótimo leitor e era um ótimo aluno. Só que a vida acadêmica é mais do que isso. Ela cobra que você fale de uma determinada forma. Eu brinco que você fala sentado na academia, igual o psicanalista fala, sabe? Totalmente. Você fala com dúvida do que você está falando. Sim. E eu falava desse jeito que eu falo. E aí meus colegas acadêmicos diziam, olha, não é desse modo que fala. Tem que falar mais pausado, meio sem tanta certeza do que está falando. E eu disse, putz, não estou falando desse jeito. Havia um outro negócio também que era importante, que eu achava o trabalho acadêmico muito solitário, né? Em geral, quando você faz uma pesquisa, você faz o trabalho sozinho e depois você apresenta para a comunidade. E eu queria trocar com as pessoas ao longo do processo. E aí eu não cabia também. E tinha um outro movimento que para mim é fundamental, que eu me descobri ainda criança, que era a minha habilidade de traduzir coisas. Então eu sempre fui um bom tradutor. Nessa vida, né? Gente, você descobriu muita coisa quando criança. Descobri muita coisa como criança. Descobri muita coisa. Eu dei essa sorte, apesar do sofrimento. Eu descobri muita coisa como criança. Eu era um ótimo tradutor. O que era um ótimo tradutor? A gente vivia, né? Estudava de tarde na escola, mas de manhã ficava na casa da minha avó, porque minha mãe trabalhava, meu pai também, obviamente. E aí, eu vivia com minha avó de manhã e a irmã dela, que era uma carola, assim, daquelas da igreja católica, de que terça-feira pega pão de Santo Antônio, aquela coisa. E a gente, treinado pela minha mãe, numa vibe total, saber o que é a novidade, conectado com o mundo, e minha tia centrada na Idade Média ainda. E eu precisava entender a minha tia, explicar para ela as coisas que eu estava estudando, e ela também precisava me explicar coisas da igreja, que eu não entendia direito para poder contar para meu irmão. Então eu assumi esse lugar meio de tradutor, que me fez desenvolver uma capacidade de comunicação muito grande. E sabe qual foi o principal ponto que me tirou da academia? Foi de achar que a antropologia era bom demais para ficar preso aos muros da universidade. Eu não dormi. Primeira vez que eu vi um antropólogo falar, eu não dormi. Pois é, vamos falar dessa primeira vez, porque também foi uma das coisas que eu achei muito interessante no seu livro. Eu era uma aficionada por Roberto Dávila, e poucas crianças são aficionadas por Roberto Dávila. E eu acho que muito da entrevistadora que eu me tornei tem a ver com o que eu assistia das entrevistas dele, né? Como eu falei com você nos bastidores, ele não dizia nada e o entrevistado dizia tudo. Às vezes ele fazia um movimento de sobrancelha. O que te encantou? Não foi no Roberto Dávila, foi no Roberto da Mata, né, no caso. Mas no entrevistador que você acabou se tornando também um comunicador, o que te... Eu, como gostava muito de ler, e as profissões que eu conhecia, das mais diferentes... trabalhavam com? Não, eles eram funcionários da Petrobras, né? Trabalharam a vida toda na Petrobras. Tá. Mas eu gostava muito de ler. Minha mãe um dia me deu uma caixa de livros, e ali eu falei, meu Deus, aqui eu posso viajar, né? Vão me dar paz, eu não preciso ficar brincando com as crianças. E aí eu ficava muito tempo lendo, e fora do direito, da engenharia ou da medicina, o mais moderno naquele tempo era fazer comunicação. Então, cara, vou fazer comunicação, eu vou fazer jornalismo. Que adorava a ideia de viajar, aquela coisa bem adolescente que a gente queria tem. Ser correspondente, isso, né? correspondente. Adorava essa ideia de tô em tal lugar, vi coisas que ninguém viu. Sim. Adorava essa coisa. E aí eu ia ser jornalista e, obviamente, a TV Cultura, a TV Brasil, né, tinha um papel muito importante nesse momento, que tinha os programas mais cabeçudos. Sim. Então eu assistia 2 programas cabeçudos de jornalistas, ou para jornalistas. Um era o Observatório da Imprensa com Alberto Dines, que eu via lá jornalistas pensando sobre o jornalismo. Eu adorava. E um outro ponto era Roberto Dávila às sextas-feiras à noite, onde ele entrevistava grandes personalidades. E lá eu vi tudo, né? Lá eu vi Milton Santos,
lá eu vi Roberto Campos, Sim. lá eu vi o Fernando Henrique Cardoso, lá eu vi muita gente falar. E todo mundo sempre, o cenário era chique, né, que o Roberto Dávila é muito chique. Sim. E aí lá eu vi todo mundo chique sentar de frente ao Roberto Dávila e falar sobre grandes questões econômicas e Não vou nem políticas. falar chique, mas eles eram elegantes, Elegantes, né? Tinha um hábitos das elites, né? Um decoro, né? Um decoro. Até que um dia senta ali um velhinho de barbicha e começa a falar de Brasil, não via dado macroeconômico, mas via bunda, via carnaval, né? via morte. Sim. E aí, ele no final cometeu algo que mudou a minha vida. E junto com o Roberto Dávila, o Roberto da Mata mudou a minha vida. Ele falou, olha, eu falo bem, mas eu escrevo muito melhor. Quem gostou do que eu falei, compra meu livro. Você conta. E eu comprei. Eu comprei e não dormi de novo. Isso foi tão transformador que até hoje, quando eu abro qualquer livro, eu estou buscando aquela sensação, daquela surpresa diante do mundo que o Roberto Dávila, junto com o Roberto da Mata, me deram nessa conversa. E é tão raro, né? A gente ter essa sensação de arrebatamento mesmo. E é tão doido isso que eu me lembro que eu não dormi vendo o Roberto Dávila conversar com o Roberto da Mata. Depois comprei o livro e não dormi de novo, que li Carnavais Malandros e Heróis, sem entender nada direito, que é um livro complexo, mas li. E não dormi de novo. E numa noite, eu no outro dia acordei de manhã, família toda feliz, né, que eu assumi a bancada do Jornal Nacional com 15 anos, né, ia dar certo na vida, ia virar o William Bonner. Eu disse, gente, eu mudei de carreira, eu vou fazer antropologia. E naquela hora eu virei antropólogo. Nesse momento. E os seus pais te apoiaram desde sempre? Desde sempre, com uma ideia muito generosa, que era típica de famílias de classe média nos anos 90, que a gente precisava fazer aquilo que deixasse a gente feliz. Meu pai repetia muito que pouco importava dinheiro no sentido de se eu fizesse algo que eu me fizesse muito feliz, eu ia me dedicar tanto àquilo que automaticamente algum reconhecimento financeiro viria dali. Eu consegui, né, esse reconhecimento. Porque também tive algo que foi fundamental na minha carreira, que é o jogo de cintura com a vida, né? Se eu tivesse persistido, só porque eu decidi com 15 anos que eu ia ser acadêmico, antropólogo acadêmico, e tivesse na academia, ou tivesse conquistado ou não um lugar na academia, eu teria outra trajetória. Mas eu descobri desde cedo que era o jeito de pensar antropológico que me interessava. Quero falar sobre esse jeito de pensar, mas a gente está falando aqui de televisão, e você também está no rádio. Como é que rádio e televisão são formadores do brasileiro, né? Do brasileiro no sentido da possibilidade que a gente tem de ter uma conversa com o outro, que parece que apesar do outro estar distante, ele está muito perto, né? Isso eu nunca vi em outro meio de comunicação e aí defendo o rádio, inclusive, frente à televisão. Também. A sensação que a gente tem quando você acompanha alguém... De proximidade. De proximidade, de participação de uma conversa que o rádio oferece, eu nunca vi igual. E eu devo tudo ao rádio. Tudo também. Porque o rádio me deu, primeiro, uma ideia de que a pauta boa ou a pauta ruim, o assunto bom ou o assunto ruim, os teus 15 minutos está lá. Então você precisa fazer render. Então falar sobre o falar. E 5 segundos mudo no rádio é uma eternidade. Isso, é uma eternidade. Ainda mais a gente que é geração anos 90, que não tinha imagem. Isso foi muito doido. Então me deu essa ideia, querido, a pauta boa ou ruim, seus 15 minutos está lá, dê conta dele. Um outro ponto importantíssimo que eu aprendi com a rádio foi que quando você comunica e o outro está te ouvindo, é importante ele entender o que você está falando, mas o como também é mais importante do que nunca. E que como é esse? É óbvio que é a maneira como você explica, mas a musicalidade da forma como você fala. E quando a gente gosta muito de uma música, você gosta daquela música pela letra, mas você gosta por aquilo que você nem entende que é a melodia. Claro. Aí você gosta de ficar ouvindo. Então o rádio me cobrou o desenvolvimento de um jeito de falar que é como uma música, que o ouvinte às vezes está no trânsito, olhando para o sinal, ele não prestou atenção no que ele ouviu, mas ele ficou capturado pela música. Isso aí o rádio me deu também. E me deu uma capacidade de falar com gente que eu não conheço, né? De falar com um interlocutor, que é isso, né? É alguém que eu não conheço, mas eu conheço muito. Sim. E isso mudou tudo. E como antropólogo, estudar esse Brasil através das mídias tradicionais, como é que é para você? Eu acho que as mídias tradicionais oferecem para a gente um mapa importante de calor do que é a sociedade brasileira. Sobretudo para a gente igual a mim, igual a você, bem nascido, estudado,
que facilmente é capturado pela bolha, né? Uhum. Eu adoro quando a gente pega as últimas polêmicas, o podcast X falou tal coisa, o fulano pediu desculpa e não sei o que lá. Nossa, você tocou num ponto que, olha, sim. Você atravessa a rua, né? Sim. Você pergunta pro moço aqui embaixo, pro porteiro, você tá sabendo da fofoca? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, nem me importa. Sabe uma coisa que eu acho maravilhosa? Eu ser de Volta Redonda. Porque aquele artista, aquela personalidade que é a cocada da cocada no Rio de Janeiro, em Volta Redonda ninguém nunca ouviu falar. Eu acho isso maravilhoso. Isso é um ponto muito importante, sobretudo porque dá um teste pra gente mesmo, né? Dá um teste de entendimento do teu tamanho. Com certeza. Pra você não ser enfeitiçado. Com certeza. Porque é muito fácil, quando você tá ocupando espaços de comunicação, você ser enfeitiçado por aquilo que os outros dizem pra você. Então é muita gente dizendo que você é muito interessante, muito genial, muito inteligente, muito sei lá o quê. Sim. Aí eu ligo pra minha avó. Com certeza. Nossa, é maravilhoso isso. E é isso, a minha avó é a ouvinte do rádio, né? E é essa pessoa, não sei se é você também, que me interessa. Que me interessa demais, né? Me interessa demais. Então eu sempre acho que a mídia tradicional tem a capacidade de dar pra gente o mapa de calor do Brasil mesmo. Do mesmo modo que o boteco me dá o mapa de calor do Brasil, e as redes sociais, como trabalham com algoritmos muito da bolha, a gente facilmente é enfeitiçado achando que um tema da tua bolha é o tema do Brasil. Sim. Então, falar pro Brasil é o que me interessa hoje. E aí, vou abrir uma aba. Como que a gente pode, enquanto pessoas progressistas, capturar isso a nosso favor? Porque a gente está perdendo de lavada, né? Tá perdendo de lavada. Sabe por quê? Porque Ipanema gosta de falar com Ipanema, né? Ipanema não vive no Brasil. Eu tenho dito isso pra caramba. Sabe qual é o grande desafio de você fazer comunicação de massa no Brasil? Ou de gerenciar qualquer marca? Ou qualquer empresa no Brasil, é que, em geral, quem está sentado na posição de poder não mora no Brasil. Não mora no Brasil, porque isso aqui é o país, né? Que se você tem renda familiar acima de R$28 mil, você faz parte de 1% mais rico da sociedade brasileira. Sim. Esse país, né? Esse é esse país. Então, é muito fácil a gente achar que a vida que a gente leva é a vida normal. Então, acho que as esquerdas no Brasil, elas se desconectaram com a base. Porque durante muito tempo cabia a elas dizer que interessava a base. E agora a base sabe o que quer para si. E discorda, né? E tem seu próprio Kawaii, seu próprio TikTok. Mas aí, vamos entrar no outro assunto. A religião, de um certo modo, cooptou essa base inteira. Como é que a gente sai desse buraco? Eu acho que a religião ela não cooptou essa base. O que a religião deu foi uma outra disposição para estar no mundo. Tem um papel que é fundamental que as religiões neopentecostais fazem no Brasil, que a gente esquece. Eu e você, a gente foi treinado pela escola, pela mãe e pelo pai da gente, a ter um passaporte para esse mundo que a gente vive. Que características e skills, né, habilidades são fundamentais nesse jogo? Noção de que você é um indivíduo, né? Olha, meu CPF é diferente do teu. Esse assunto é da minha privacidade, não é da sua. Não se meta na minha vida, né? Os americanos falam, esse não é do seu negócio, né? Não se mete nisso. Sim. Noção de projeto de vida, que é uma coisa clássica das camadas médias, né? Eu tô aqui passando esse perrengue, mas eu vou dar em algum lugar. Então eu topo passar esse perrengue para conseguir construir sentido para minha vida. Noção importante, né, de pragmatismo, de que eu preciso perseguir uma determinada coisa. Isso, a escola particular que eu e você estudamos, ou a universidade, ou o mestrado, ou o que for, deu isso para a gente enquanto formador. Quando a gente olha para as camadas populares do Brasil, apesar do mundo estar cobrando isso, as instituições não fizeram isso. Então a igreja faz isso hoje. É a igreja que fala o seguinte, olha, querido, tá ruim hoje, mas se você se comportar ou fizer o que precisa ser feito, pode dar certo. Então organiza esse presente para chegar lá. Mas existe uma diferença das nossas escolas, já que você fez essa associação, de não cancelar a escola do outro, no sentido de a minha escola pode até ser melhor que a sua, mas você tem o direito de existir também. E o que tem acontecido, que a gente tem visto, é um cancelamento do outro. Só o que a minha religião prega é o correto, só o que o meu pastor fala é o correto, e isso acaba gerando um BO muito grande. Mas não? eu acho que isso é questão de tempo. Vamos, antropólogo, me ajuda. Eu acho que isso é questão de tempo. E aí falo isso pelas leituras do Julian Speyer e outros antropólogos que estão especializados na religião, na antropologia da religião. O que vai acontecer com o Brasil é que o Brasil vai se evangelizar, mas os evangélicos vão se abrasileirar. Do mesmo modo que aconteceu com o catolicismo, né?
eu e você, não sei qual é a sua origem, Sim, mas a gente era católico, foi batizado, sim, sim. mas a gente ia na igreja uma vez na vida, quando morria alguém, né? Ou quando era batizado de alguém. Sim. E óbvio que o catolicismo fundou o Brasil, mas a gente também abrasileirou o catolicismo. Né? Não é à toa que São Jorge não é visto como santo, a gente trata como santo. A gente tem uma série de rituais que geram isso. E não foi tanto tempo, né? Não foi, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa com os evangélicos. Eles para conseguir persistir, porque são religiões de massa. É muito fácil quando a gente está falando com a igreja X do sétimo, sei lá qual, da periferia X, eu estou falando com um público muito pequeno. Mas essas igrejas, elas nascem como projetos grandes. E na medida que a gente expande o projeto, a gente precisa expandir mesmo e criar pontes de contato e diálogo. E aí, no Brasil, né, o que nos permite viver junto dos outros, né, e construir essa que é a cultura brasileira, é um equilíbrio de contrários. Assim, a gente é muito hábil nisso, né? A gente é muito hábil de diante. Somos de equilíbrios do contrário. A gente é na dinâmica cotidiana, só que esse é um acordo frágil, né? Ele se rompe facilmente. Mas quando você pensa, por exemplo, né, o dilema que a gente está vivendo agora com o filme Ainda Estou Aqui, né? Que trouxe de volta o debate da anistia para a baila. Sim. A anistia, ela é uma saída do equilíbrio de contrários. Quando a gente vê esse debate agora da anistia para o 8 de janeiro, é equilíbrio de contrários, né? Quando a gente pensa na polarização brasileira, não chega nem perto da polarização americana, né? Não chega nem perto da polarização. É equilíbrio de contrários. Quando a gente olha para o governo Lula, que tem lá gente que fala mal dele e não vota nele. Vi de nada, deixa eu ficar quieta. Equilíbrio de contrários. Entendi. Então, acho que essas polarizações, elas óbvio que persistem aqui, mas elas vão se acomodando ao longo do tempo. E não ficaremos, né, tão não evangélicos como já fomos no passado, mas também não seremos terrivelmente evangélicos, como querem alguns. A gente vai inventar o evangélico que bebe, que vai na macumba. Eu vou acreditar em você, tá? Eu vou te cobrar daqui a 10 anos. Me cobra. A gente vai. Você mora em São Paulo hoje em dia. Moro. Quando você for pro Rio, se você não me ligar e a gente não sair para tomar um chopp, porque essa conversa é longa. Tem uma questão aqui que você fala muito e eu acho muito interessante, que é sobre o protagonismo. Eu fico observando as redes sociais e é um lugar que eu me sinto completamente forasteira. Por muitos motivos. Talvez por eu ser muito, muito apegada à mídia tradicional. Se eu não tivesse que divulgar um programa que eu faço, o meu trabalho, eu não teria rede social. Mas a impressão que eu tenho é que eu trabalho pra caralho e que sem a rede social as pessoas acham que eu vivo na urca fazendo nada, sabe? E aí, de que maneira que a gente consegue manter uma saúde mental, ser protagonista da nossa própria vida, mas também se distanciar disso? Olha, o que eu tenho para dizer é que se você não tem rede social ainda, ou se você não está falando de você em alguma mídia, você precisa começar porque você não vai existir. Numa economia digitalizada, que é a economia que a gente vive hoje, né? Tá tudo dentro do celular. A gente Michel, aquilo que a gente fala da gente. Você me tira o tapete. Não, eu também odeio rede social. Eu jamais teria qualquer rede social se não fosse esse mundo, onde a gente só existe a partir daquilo que a gente conta que a gente fez. Pois é, isso mesmo? Sim, é isso mesmo. E olha que loucura, Fabi. Porque no passado, só o fato de você entrar na rádio uma vez por semana já era o suficiente para você contar uma história sobre si. Só que o mundo entrou numa velocidade tão grande que entrar uma vez por semana dizendo vejam o que eu estou fazendo, com toda a audiência que você tem, não é suficiente mais para garantir. Vou te dar um exemplo clássico. Quando eu comecei a tentar levar a antropologia para mais gente, eu me lembro bem que o nosso grande sonho de consumo era aparecer num grande jornal. Então, tinha uma assessoria de imprensa que levava a gente, sei lá, no Valor Econômico, ou levava a gente na Folha de São Paulo, ou no Globo. E uma entrevista no Valor Econômico, eu brincava, e é verdade, você podia sentar do lado do telefone, que o telefone ia tocar quando começasse às 10 da manhã. Então, saiu de manhã o jornal, às 10 da manhã era o suficiente para as pessoas ligarem para você querendo alguma coisa contigo que você estava no jornal. O artista vendia disco, né? Quando saía na capa E era isso mesmo. Eu peguei isso. Sim, eu ia no prédio da Abril almoçar com um jornalista e era aquela coisa, né? De que muito bem tratados lá. E aquele negócio. E aquilo mudava a sua vida mesmo. E isso não precisava de mais nada. Eu demorei a entender que tinha mudado. Porque eu tive assessoria de imprensa me preocupado em me colocar na capa do jornal.
durante muito tempo. Você é muito vanguardista, Michel, eu tô chocada. Não sou, não. Um antropólogo com assessoria de imprensa desde muito novo. Você tem quantos anos? Eu tenho 39. 39, tu é mais novo do que eu. Tu tem assessoria há quanto tempo? Eu tinha assessoria de imprensa em 2011. Aí, tu saiu da faculdade já com assessoria. Não, eu já era doutor nesse tempo. Não, mas é muito, é pensar muito à frente. Porque eu entendi, claro, que no negócio que eu fazia, reputação era um atributo importantíssimo. E quem era o grande garantidor de reputação naquele momento? Os jornais. Então eu entendi que aquele era um ponto importante. E quando você sentiu que tinha virado, o jornal não te traria mais esse prestígio e você teria que migrar? Eu entendi isso quando eu fui capa do Valor Econômico, numa matéria, numa pesquisa longa que eu tinha feito, sobre geração Z, os jovens que nasceram de 95 a 2010, e nada aconteceu. Nenhum telefone ligou. E assim, um ano antes, isso deve ter sido, sei lá, 2015, 16, um ano antes, eu tinha tinha sido citado numa nota, numa coluna no Valor, e o Ministério do Exército me ligou, querendo saber mais sobre a minha pesquisa. E eu falei, gente, eu fui capa, como assim não deu em nada? E aí eu falei, não é que os jornais perderam a importância deles, eles ainda constroem, só que eles são mais um no player de game. E aí eu falei, cara... onde eu preciso estar, então? Eu preciso estar onde o povo tá, né? E onde o povo tava? Nas redes sociais. Agora, qual que é o ponto importante aqui, Fabi, para te tranquilizar? Eu nunca segui nenhuma regra que me mandaram. Diziam para mim, mostre a sua vida. Eu disse, a minha não, ela não tá à venda. Isso é maravilhoso, eu já vi você falando sobre isso. Não tá. Mostre seu café da manhã. A minha não. Mostre suas férias. Eu falei, a minha não. O que tá à venda é a mesma coisa que estava à venda no Valor Econômico, que é o Michel Antropólogo. É só esse que eu tenho de entregar, que eu tenho de interessante para entregar para as pessoas. O outro é mal-humorado, o outro acorda com olheira, o outro de vez em quando é conservador, o outro de vez em quando não é interessante, o outro às vezes não tem vontade de falar. Agora, o que eu posso entregar para as pessoas é esse. E é esse que eu tenho para vender, elas vão comprar de algum modo. Um outro ponto, diziam para mim, façam vídeos curtos. Eu disse, gente, eu não estou capaz de falar nada em vídeo curto de 30 segundos, de falar clique aqui assim. Não farei isso, vou fazer do meu modo. Alguém vai gostar. Isso é importante também. Porque eu acho que tem tanta gente nas redes sociais que vai aparecer alguém que gosta de você. Sim, você vai gerar conexão com alguém sempre. Vai gerar conexão com alguém sempre. E isso eu acho que é o ponto. O rádio te leva ouvinte para as redes sociais Zero. E vice-versa? Zero? Zero. Eu acho que o rádio, ele funciona para mim. Comigo leva, viu? Que bom. Comigo leva. Claro mas que já levou mais, mas ainda tem muita gente Mas você tem um programa, né? Eu tenho uma coluna dentro de um programa, né? Eu acho que é diferente. Eu fico sempre pensando na experiência, assim. Não sei, porque eu acho que a CBN também tem uma audiência que, ao contrário da audiência da Nova Brasil, a Nova Brasil ela tem uma audiência, é uma rádio muito grande, está no país inteiro, mas é uma audiência que não me parece muito estreita. Porque você ouve música em tantos lugares, e a Nova Brasil é uma rádio de música. A CBN não, você quer ouvir fulano de tal, porque é uma rádio de notícias. A notícia, quando falada por alguém que o ouvinte já tem um certo apreço, ela tem uma chancela maior, né? O William Bonner, quando dá uma notícia, a pessoa acredita naquilo. Eu lembro da minha mãe sempre dizendo assim, se no Dário de Paula não falou, não aconteceu. O Dário de Paula era um radialista de Volta Redonda. E eu acho que o rádio de notícia, ele tem isso. De música, não. Eu concordo contigo, mas eu tenho uma coluna de comportamento lá. Sim. E aí, assim, o cara que é ouvinte frequente do programa... Já sabe que você já sabe que tá lá e ele me segue. Sim. Tá? Ou o cara que me conhece fora, nas redes sociais, ele descobre que eu sou da rádio, ele vai entrar depois no tocador de streaming desse e vai buscar a minha coluna, que elas sobem todas lá. Então eu escuto muito, maratonei seu podcast da CBN. Que é isso, o cara ouviu tudo. Sim. Agora, o que me entregaria muita audiência se houvesse essa conversão fácil, era o fulano que tá no trânsito. E ouviu falar. Foi o que aconteceu comigo assim que eu te conheci, tá? Foi assim? Foi assim que eu te conheci. Isso não dá muito, não vira muito assim. Raramente, o cara tem que estar muito atento pra falar, quem é esse cara que tá falando? Vou procurar quem é esse cara que tá falando. Em geral, gostei desse cara que tá falando. Aí ele tem que repetir várias vezes ouvindo esse cara que tá falando pra ele ter vontade de abrir o celular e clicar. E sabe como é que foi quando eu te ouvi pela primeira vez? Eu gravei um áudio pra mim mesma com seu nome, porque senão eu ia esquecer. E aí então, eu gravei pra mim mesma pra depois te procurar. E que foi legal. assim que eu cheguei até você. E aquele trabalho é muito interessante. Eu me divirto muito fazendo rádio.
Porque eu brinco que tem um imponderável da conversa que me entrega uma habilidade enorme. Sim. E o que é o mais legal é o impacto que a gente tem nos ouvintes. Então eu recebo... Quando o comentário as pessoas discordam, elas sentem muito mais a vontade de ir lá para discordar do que para elogiar. Então é muito legal, tipo, alguns temas são proibidos. Não pode dizer que mãe é uma construção social. As pessoas gostam de acreditar que a pessoa nasce mãe ou ela vira mãe, sei lá o que da mãe. Sim. Então mãe é um tema proibido. É uma coisa divina. Isso. Homem. Os homens são muito chateados também se você critica qualquer coisa da masculinidade brasileira. Então eles também vão lá facilmente. Não pode falar de escola de elite em São Paulo. Se você falar mal de uma escola de elite em São Paulo... Você tá doido? Vai arrumar sarna pra se coçar? E as mães, a associação das mães do colégio X, Y, Z, se movimentam para ir lá. Então, acho que tem esse papel, mas eu acho que a rádio ela tem uma coisa que é a possibilidade da gente, a cada 2 vezes por semana que eu tô lá, de tentar dar uma cutucada no status quo, que é a vida, a forma como a gente leva a vida, né? Que é essa naturalização da vida. E você sabe que a última pesquisa, que foi feita em dezembro de 2024, afirma que 79% dos brasileiros ouvem rádio. Não tem dúvida. E desses 79% que ouve rádio, a média é de 4 horas diárias. Que interessante. Muita gente ouve rádio. Muita gente ouve. Michel, na orelha do seu livro, que tá todo marcadinho aqui, que na verdade esse livro aqui, o meu livro mesmo, seu... Eu deixei na casa da minha mãe, todo marcado. Aí eu ia te entrevistar, eu fui lembrando das coisas que eu gostei muito e fui remarcar. Mas na orelha desse livro, você traz já algumas provocações. E aí eu queria replicar uma especialmente para você, que me chamou a atenção, porque de certo modo eu tinha uma outra ideia sobre, aí você vem e né? O que exatamente a gente está vivendo nesse tempo de hoje? Você você pergunta sobre isso, assim, a gente está numa corrida maluca, mas o que é exatamente que a gente está vivendo, assim? A gente vai ter tempo de respirar? Não. Nunca mais? Não. Meu filho, que nasceu há 4 meses... Já tá ansioso. Não vai. Não vai por quê? Ô, Michel, vamos parar com essa entrevista que eu tô ficando tensa, vai. Não vai. É bom a gente aceitar e ver o que vai fazer com isso, né? Por isso que é bom a antropologia, a gente ganha consciência de coisas que a gente não sabe, depois, quando você sabe, você pode começar a ver o que você vai fazer para mudar. Então explica como a sua avó te pedia, didaticamente. Tá, o meu ponto é o seguinte, vivemos em tempos de constante e absurda aceleração, tá? E isso é fruto das inovações tecnológicas que estão dando todo o prazer pra gente. O que aconteceu? Quando a gente começou a achar que tinha um celular que dizia pra gente onde é que podia encontrar qualquer coisa, dentro dele tinha um WhatsApp que permitia me comunicar com qualquer um em qualquer lugar do mundo. Dentro dele eu podia consumir notícia como ninguém. Dentro dele eu podia mandar o robô que estava na minha casa. Começar a limpar a casa. Uma coisa maravilhosa que você fala, dentro dele você pode fazer sexo. Dentro você não dele precisa nem encontrar mais. Nem precisa mais. Dentro dele a gente pode fazer tudo. O que aconteceu? A gente começou a poder fazer muita coisa ao mesmo tempo. E essa possibilidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo colocou muita ação, muita atividade dentro da mesma unidade de tempo, dentro do mesmo minuto. Mas a gente não consegue. O corpo humano, pelo menos o meu, é limitado. Então, mas olha que loucura. Tem esse jogo, que é da estafa mental que todos estamos sentindo. Agora tem um segundo aspecto importante. Quando acontece muita coisa ao mesmo tempo, o ritmo de mudança social é gigantesco. E toda mudança social cobra de você e de quem está ouvindo a gente adaptação. Então essa sensação que está todo mundo aí sentindo, de que está atrasado da própria novidade, da próxima novidade. Aprendi a mexer agora no Instagram, apareceu o TikTok. Tô brincando no TikTok, tem o Substack. Tô no Substack, tem inteligência artificial que eu não faço a menor ideia do que seja. Aí eu tô mexendo no chat GPT, aparece a Perplexity. Aí tem o do Google. Essa sensação é fruto de um mundo que muda numa velocidade mais rápida do que a gente é capaz de nos adaptar. Qual é o cenário geral? Sofrimento. Mas se muda na velocidade que a gente não consegue se adaptar, a gente consegue se adaptar à ansiedade? Então, esse é que é o mundo que a gente está vivendo. Como é que vamos nos adaptar à ansiedade? O que a ansiedade é? É viver no futuro. A ansiedade é viver no futuro. Então, quem é bem visto pela sociedade hoje é alguém que tem capacidade de se antecipar ao futuro antes do futuro chegar. Quando eu olho, por exemplo, o jornal Gente hoje. Do céu, pelo amor de Deus. Você pode. Vamos na banca de jornal depois quando sair daqui. Não, você está coberto de razão, mas é uma loucura isso, porque todo mundo vai ter
uma estafa coletiva. Já estamos, mas assim, vai colapsar. Vai colapsar. Vai colapsar. Mas talvez precise colapsar pra gente resolver. Porque qual é o grande problema? Mas aí colapsa junto com a urgência climática, acabou a espécie. Mas eu acho que a gente... não tô querendo deixar ninguém chateado, mas eu acho que a gente vai encontrar outro caminho. Mas o caminho fundamental aqui é que essa aceleração, primeiro, dificulta a tua capacidade de adaptação. Então a gente tá sempre fora do tempo. Não é por acaso que eu falei isso no outro dia na rádio, que todo mundo é tomado por um senso de síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É eu fazer alguma coisa sem achar que eu sei aquele negócio que eu tô fazendo. Não, isso é muito a minha vida. Isso é a vida de todo mundo. Mas principalmente das mulheres, Das mulheres, porque as mulheres se sentem... são mais questionadas pelo mundo e aí, obviamente, elas se questionam mais. Mas os homens também, só que eles não falam isso. Por que essa síndrome do impostor é a base? Por uma questão simples, né? A gente está sempre fazendo tudo pela primeira vez. Tendo que fingir que está fazendo tudo como se fizesse há muito tempo. Então, isso traz, obviamente, um desespero enorme. Segundo ponto importante, esvaziamento de sentido, né? Quando você não tem tempo de entender o que você está fazendo, você faz sem entender o que está fazendo. E aí fica difícil viver. Porque a vida é inventar sentido, né? E aí, como é que você cria uma criança nesse mundo? Eu acho que a gente tem que criar crianças adaptadas, né? Eu tenho dito que o caminho fundamental é cada vez mais a gente possibilitar para as crianças a ideia de que o futuro é maleável e fluido, né? Ao contrário da forma que a gente foi treinado. Eu acho que a gente foi treinado, primeiro, com a ideia que não vai ser possível mais para as novas gerações, que é de superar os pais, né? Sobretudo em termos financeiros. Nós somos filhos ou de um baby boomer ou de alguém da geração X. E a gente foi treinado em investir uma grana preta na gente para a gente superar. Eu não sei se você ouviu isso, mas eu ouvia muito. Família de classe média certamente ouviram. Olha, o básico aqui que você tem que garantir para sua vida é o que você teve aqui em casa. Mas você tem que ir além. E não dá para ir além, não dará para ir além. Não tem planeta para ir além. Não existe esse emprego para ir além. A gente vai ter a maior transferência de renda da história. Agora que os baby boomers estão morrendo, eles vão passar o dinheiro para seus filhos. O dinheiro que eles fizeram, o emprego que eles tiveram, o patrimônio que eles construíram, não vai dar mais. Então, no Brasil, sobretudo, essa doutrinação de que seu filho precisa ter o padrão de vida, ter casa na praia, viajar na classe executiva, andar no avião, conhecer 60 países, fazer inglês, isso é perverso com as crianças. Porque elas não viverão essa vida. Não viverão essa vida. Então a gente tem que entender que padrão de vida é esse que elas vão querer construir, independente dos nossos desejos. A gente tem que começar a repensar também o que é a ideia de uma boa maternidade ou parentalidade, né? Ou paternidade de uma forma geral. Porque a gente sempre achou que filho que deu certo era filho que pagava as próprias contas e sobrava, né? Sua mãe olha pra você e fala, não, Fabi teve sucesso. Por quê? Porque não depende de nada dela, né? Sim. Igual minha mãe olha pra mim e fala, Michel deu certo, porque eu não dependo nada dela. E não depender nada era estar inserido no mercado de trabalho com alguma estabilidade. Cara, eu me lembro você falando isso, eu pus na minha cabeça aos 18 anos que eu compraria meu apartamento antes dos 30. Então. E eu batalhei igual Comprou? Comprei. Aos 28. Então. Mas mesmo quem batalhar muito assim, não vai dar mais. Então, aí, a loucura, você tá falando, eu tô assim, coitado do meu filho, vai herdar esse apartamento e tá ótimo. Você mora no Rio, você sabe bem que a loucura do Rio agora é que o centro agora é um bairro chique, né? Ou a Glória virou o bairro chique. E virou por quê? Porque não tem no Rio de Janeiro, na economia que eles estão vivendo lá hoje, com a fuga das empresas, emprego que pague para alguém um salário que a pessoa possa... Hoje eu vou comprar um apartamento no Leblon. Não tem isso. Ou você herda, ou você vai sendo expulso, né? Imigrando para a Glória e transforma a Glória num lugar bom. Sim. Então a gente precisa... Aqui em São Paulo aconteceu isso também. O próprio centro virou a mesma coisa, né? Aí quando você pensa no centro expandido de São Paulo, o Higienópolis, né, expulsou seus filhos para Santa Cecília, Vila Buarque, até o centro de São Paulo. Por conta disso. Então, acho que é muito perverso a gente pensar, criando as crianças agora, que eles vão ter que manter esse padrão de vida e de consumo que as gerações anteriores tiveram. Para o planeta e para eles. Você falando isso me lembrou também, nós crescemos numa época que os nossos pais queriam que a gente se formasse, mas que fôssemos felizes. E esse fôssemos felizes meio que desandou tudo. Porque o que é o ser feliz? Como é que eu crio meu filho hoje?
Eu acho que você Quero tem que você seja o quê? Cara, eu acho que a gente tem que criar filho para inventar futuro, né? Porque eu acho que a principal habilidade no mundo, onde a economia vive em crise, né? É um mundo que alguns vão chamar da permacrise, né? É crise em todos os lugares. Não é mais uma crise atrás da outra, uma crise que começa a outra. A crise econômica, é política, sanitária, é ambiental, é tudo. Sim, sim. Então, o que vai fazer alguém continuar persistindo de algum modo, acordando todo dia, tomando banho, escovando o dente, ou saindo de casa para fazer alguma coisa, é a capacidade individual de inventar futuro. E o futuro não está dado mais pelo mundo, é cada um que vai ter que inventar o seu. O que é bonito O também. que é bonito também, mas a gente é pouco treinado por isso. Quando você consegue um contrato por CLT, né, ou você consegue um emprego estável, sei lá o modo que for, Sim. você está fazendo, alguém inventou um futuro para você, né? Disse, fique aqui trabalhando na minha firma, que você vai virar presidente dessa empresa a qualquer hora. Ninguém acredita mais nessas coisas, né? Quando você assinava um documento, passava por um ritual de casamento, e o padre dizia lá na igreja, viverão felizes para sempre, até que a morte os separe, alguém estava inventando um futuro para você. Ninguém acredita mais nisso. Você pode morrer com alguém. Mas, de certo modo, quando alguém inventa um futuro para você, de alguma maneira você está doutrinado a seguir aquilo. Uhum. Então... E você aí tem um norte. Agora ninguém tem norte para mais nada. Esse é que é o ponto. Então, aí a ansiedade... Mas a habilidade da gente criar filho vai ser, querido, vamos ver aqui como é que você vai inventar os seus futuros. Porque a maneira como treinaram a gente, que era comprar futuros inventados pra gente, não funcionou, porque ela é mentirosa, né? Ninguém vai virar, que não funcionou. ninguém vai virar presidente de empresa, ninguém vai ter mais casa de praia em Búzios, Sim. ninguém vai só porque estudou numa boa universidade, falar línguas, conseguir um emprego maravilhoso. A vida é muito mais complexa do que a matemática que a gente faz esperando o resultado que a gente espera. Sim. Então, o caminho fundamental para inventar um filho é inventar futuro. Eu ia te perguntar também qual a importância da antropologia, mas eu acho que está muito claro quando você consegue ler esse mundo de uma maneira tão clara, que é meio que ajudar as pessoas a lerem o mundo, né? E eu não estou esperando em resolver o problema das pessoas, eu não estou esperando em ajudar elas a resolverem os próprios problemas. O que eu acho que a antropologia tem de fazer com todo mundo, por isso que ela é genial. Quando dizem para mim, Michel, você é muito bom, eu tenho vontade de fazer igual o Papa. Quando dizem assim, você é muito bom, Papa, ele fala, não sou eu, sou Deus. É a mesma coisa, não sou eu, é a antropologia. O que a antropologia faz contigo é fazer aquilo que o Tom Zé ensinou em 1973, numa música que mudou a minha vida. Pra te confundir. E tô te confundindo para te esclarecer. Esclarecido, qualquer um inventa o futuro que quer. É para isso que serve a antropologia. E por que você não quer ter filho? Eu não quero porque eu não sirvo. Por que você não serve para ser pai? Porque eu acho que é um grau de dedicação e de impacto na própria vida que eu não estou disposto. Então, uma escolha consciente também tem uma outra questão também, né? Não me interessa. Toda vez que você ganha um crachá, você começa a fazer parte de um mundo. E aquele mundo precisa te interessar. E ser pai e ser mãe é ganhar um crachá, né? Você vai ganhar uma pulseirinha... Crachá gigante. Sabe a pulseirinha da balada? Sim. Você ganha uma pulseirinha, pode acessar tal andar. Se me perguntassem, olha, o andar é esse. Eu falei, não precisa me dar pulseirinha, não. É por isso. É só por isso. Faz sentido. Mas eu acho que as pessoas deveriam fazer da vida delas o que elas quiserem. Se quiser ter filho, tenha. Mas para mim não serve. Não sirvo. Sim. Não, e tem que servir, né? Porque você serve tanto ao outro que se você achar que aquela vida não te serve... É a única reciprocidade que não vai ter a conta paga de volta. A única. E tá tudo bem. Isso é uma loucura. Porque nenhuma relação social se sustenta a base na troca de que só um dá. E aí, mesmo que seu filho queira te retribuir, o que você deu para ele é irretribuível, que é a vida. Então, é uma conta que não fechará nunca. E você imagina, nenhum casamento se sustenta sem reciprocidade. Nenhuma amizade se sustenta sem reciprocidade. Nenhum trabalho se sustenta sem reciprocidade. Maternidade e paternidade é só dar. Porque a mesmo maternidade que principalmente. Né? E se o outro te der alguma coisa, ele nunca vai suprir aquilo que você deu para ele. Não, se o outro te der um sorriso banguela, já tá pago. Olha só, Michel, eu quero seguir essa mesma linha de qual a importância, por que exatamente a gente está fazendo aqui, que tempo é esse, porque você estreou há poucos dias a 3ª temporada do seu podcast É Tudo Culpa da Cultura. Você não quis fazer comunicação, mas você se tornou um baita comunicador, né? E aí,
O que é legal nesse podcast, para começar, é o teaser, que é um podcast de um antropólogo com outros antropólogos, feito para não antropólogos. E nessa temporada você está falando sobre o corpo. E começa a dissecar o corpo de uma maneira muito, muito interessante, porque você coloca esse corpo como sendo um corpo político, como sendo um corpo cultural, etc, etc. Primeiro, o que te levou a falar sobre esse corpo? O que a gente não sabe do nosso próprio corpo que fez com que você se interessasse em explicar? E se nós temos corpos iguais dentro desse país chamado Brasil, que é tão continental? Legal, olha, o primeiro ponto que me fez levar para essa temporada foi que a gente já tinha feito uma temporada primeira sobre o amor e a segunda sobre sexo. E esse binômio mega funcionou. E eu disse, olha, não tem amor sem corpo e não tem sexo sem corpo. Então a gente precisa entrar dentro dessa seara. Sobretudo num mundo onde os discursos da biologia cada vez mais têm ganhado importância na gestão dos nossos corpos. Então você emagrece porque o médico disse que você tem que emagrecer, você engorda porque o médico disse que você tem que engordar, você vai para academia porque o personal disse que você tem que ter tal braço, você dorme porque alguém disse, um aplicativo disse que dormir 8 horas por dia, 9, sei lá quem, é o suficiente para você estar no outro dia produtivo. E ele diz para você no outro dia, apesar de você se achar bem, que você não tá bem porque você não dormiu bem. E eu disse... Imagina uma mulher usando um aplicativo desse, uma mulher que tem um recém-nascido em casa. Não, você tá mal. Você tá mal de sono. Meu Deus! 2 horas é lucro. E esse é que é o ponto interessante, porque a antropologia vai mostrar que, primeiro, você não levanta da cama, ou seja, você não gerencia esse corpo em nada, sem ser através do vocabulário da cultura. O que uma mãe faz por um filho, da hora que ele sai da barriga dela e vem ao mundo, é começar a moldar esse corpo a partir do arranjo cultural que ele está inserido. Sei, a loucurinha que nunca fez sentido para mim é essa coisa de que a criança, quando sai da maternidade, tem que viver amarrada, né? E isso pode parecer com muito sentido para as mães brasileiras, mas deve enlouquecer uma mãe na biquara, sei lá, ou né, uma mãe tapajós. Uma mãe francesa, não precisa ou uma mãe francesa, Sim. né? Vocês, que para acreditar que a formação daquele bebê está diretamente atrelada a você amarrar os braços à cabeça dele e deixar ele paralisado durante dias, né, para ele poder ganhar formato para o corpo, ganhar um sentido na vida. O que é uma loucura. Então esse corpo está sendo moldado. Do mesmo modo que ele está sendo moldado, quando eu decido, né, que ovo faz mal, porque dá colesterol, vimos isso. Depois ovo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tá aí a Graciane para provar pra gente. Depois, se você não conseguir comer essa quantidade de ovo, você toma um pó, que é o whey protein ou creatina, que vai te dar isso. Essa loucura é sobre gestão política dos nossos corpos, para eles caberem num mundo tal como o mundo que é da gente. Então não tem ciência melhor para pensar corpo do que a antropologia. Agora, como é que a política da cultura está interferindo nos nossos corpos? Que corpos são esses, né? Que tem sentido no Brasil ou não? Primeiro ponto é que não dá para pensar corpo sem levar em consideração 3 variáveis decisivas. A primeira delas é raça, né? O tom da sua pele no Brasil determina se você vai viver ou morrer. O tom da sua pele no Brasil determina se você vai conseguir um emprego ou não. Sim. O tom da sua pele no Brasil determina se você está apto a estar no espaço de poder ou não. Então não dá para pensar corpo sem levar em consideração raça no Brasil, porque as raças, ou essa ideologia das raças, que inventa a sociedade brasileira e vai determinar que corpos têm acesso a quais espaços. Mas não dá para entender corpo sem gênero também, né? E aí eu gosto muito de pensar que a gente, quando olha para uma pessoa trans, né, e as pessoas trans são aquelas que não se veem como parte do corpo biológico que foi dado, né? Há com muitas aspas aqui, um descompasso entre o órgão sexual que vieram ao mundo e a percepção de gênero que tem de si. A gente gosta muito de pensar como é que elas inventaram esses corpos. O que é isso, né? A Maia Massafera passou por todo um processo de transformação para virar a Maia Massafera, e a gente nitidamente entende. Só que a gente não para pensar que um corpo do homem é pensado também, né? A gente brincava, para você ir à praia no Arpoador, no Rio de Janeiro, você precisa ter um corpo, que é diferente do posto 10, que é diferente do posto 8, que é diferente do 9 na Praia de Ipanema. Que é a diferença do Piscinão de Ramos. Que é diferente do Piscinão de Ramos. Sim. Então, a gente inventa um corpo de mulher desejada. A gente inventa um corpo de homem desejado. Então, tanto os trans quanto os cis, que é o pessoal que está de acordo, né, com como se vê, com que aquilo que tem no corpo, né, como órgão sexual, estamos inventando os corpos a todo momento.
Agora, tem um terceiro vocabulário fundamental aqui, que é classe. A gente cuida dos nossos corpos a partir do vocabulário de classe. Daquilo que a gente acredita que é uma boa comida, né? Que, sei lá, a Vila Nova Conceição, que é um bairro chique em São Paulo, come, é diferente do que São Mateus, que é a extrema periferia da cidade, come. E esse corpo está sendo treinado para isso. Então, para a gente poder sair de casa e andar na rua, tem sociedade, tem cultura pra caramba moldando esses corpos. Então eu falei, não dá pra entender o Brasil sem pensar o corpo. E aí você estreia essa temporada falando da parte do corpo mais exportada que nós temos, que é a bunda brasileira, né? Eu não vou te perguntar por que a bunda, porque me parece óbvio, mas esse fascínio do brasileiro e do mundo, né, com a bunda, vem de onde, antropologicamente falando? Vem de uma busca incessante de nós brasileiros de fazer parte do debate global, de ter um lugar no mundo. Toda e qualquer sociedade, para poder se entender enquanto uma sociedade, precisa ter algum símbolo que vai dizer, olha, nós aqui, nesse quadrado, somos diferentes dos outros. Os franceses escolheram a indústria do luxo. Os italianos escolheram... Não tinha nada que nós poderíamos ter escolhido para além da bunda, porque aí vira uma indústria sexual, uma série de outras coisas também que são implicadas. Então, mas tudo começa no momento que é central na história do Brasil, que é os anos de 1930, do século passado, né, os anos de 1930, que é quando a sociedade brasileira para dizer assim, o que nós temos de diferente de todas as outras nações do mundo? E aí, um fulano, que era um médico, Hernani de Irajá, vai olhar para o quadril da brasileira e vai dizer, nosso quadril é bom para parir, hein? Eu acho que a gente deveria olhar para isso. Minha avó falava muito isso, Fabi, você tem quadril de parideira, você vai ter muitos filhos, penei para ter um. Então isso dava para a sociedade uma ideia de que a mulher brasileira era boa para parir, o que era muito importante na formação de uma sociedade. O que vai ser recuperado nos anos 70 pela ditadura militar, do mesmo modo que estava preocupado com o Brasil da Transamazônica, grande, com o Brasil do futebol, grande, a gente vai estar preocupado com o que a gente tinha de grande nos nossos corpos. E aí a bunda assume um papel decisivo. Mas quando você fala da França e fala da indústria de luxo, isso não está associado ao corpo. Por que a gente associou com o corpo e não com uma outra coisa? Porque a ideia da miscigenação e da mistura étnico-racial foi decisiva para inventar quem era a sociedade brasileira, a partir do discurso que a gente escolheu para inventar a gente mesmo. Então, dentro desse movimento, né, esse corpo, que era um corpo miscigenado, que era um atributo negativo no começo do século XX, a gente vai tentar dar um jeito para transformar isso numa potência. E aí, olha, se o corpo da gente é um corpo vira-lata, é um corpo da mestiçagem, não é puro igual os nórdicos, ou não é amarelo como os orientais, ou não é negro como os africanos, a gente vai tirar dessa mistura o que a gente tem de melhor, que é um corpo diferente. E qual era o atributo que eles começam a ver no corpo da brasileira, que eles dizem que não tem em nenhum outro lugar? A bunda. Por que você diz eles dizem? Eles dizem, porque é óbvio, né, que esse discurso foi criado por quem estava preocupado com isso, né? Então, não é uma pessoa que senta numa cadeira e fala, vamos escolher a bunda? Não, óbvio que não, mas assim, quando você joga pro eles dizem, isso é uma coisa que você concorda também ou não? Não, eu não concordo, porque os impactos são claros na maneira como os brasileiros e as brasileiras, sobretudo, têm enfrentado esse peso da bunda sobre a gente, né? E eu falo disso, assim, há uma permissividade sobre os corpos das brasileiras, quando elas saem do Brasil ou mesmo no Brasil, que não tem com nenhuma outra. E cito o caso aqui de uma das antropólogas entrevistadas na temporada, que é a Silvia Naidin, e ela foi morar e fez mestrado na França, e ela disse que para se livrar do assédio, ela dizia que era portuguesa e não era brasileira. Só o fato de dizer, falando português para um francês, eu sou portuguesa e não sou brasileira, determinava um outro tipo de relação com os corpos dela. Agora, corpos delas. Então o jogo aqui isso, é que quem inventou isso? Quem inventou isso foi todo mundo. Foi a medicina, olhando para isso. Foram os sociólogos, os antropólogos escrevendo Casagrande Senzala e outros tantos livros mostrando que, olha, vejam a sexualidade da brasileira e como as brasileiras são gostosas. É a Embratur, que nos anos 70 vai fazer postais. Eu me lembro disso, você também. Eu me lembro bem, né? claro. De mulheres em Ipanema, em Copacabana, só com fio dental e com bunda. Sim. É a televisão, né, que vai dar espaço para chacrete. É o tchan, como é você o tchan, né? As mulatas Sargentelli.
É o carnaval, né? Quando a câmera fica lá e quase faz o exame ginecológico com essas mulheres. E agora que me parece que há um certo letramento por parte da sociedade, isso você como antropólogo que vê lá na frente, isso pode acabar? Ou é algo tão enraizado que nós sempre seremos o país da bunda? Não. Tudo que a gente inventa, a gente pode desinventar. E essa que é a graça da cultura. Porque, dado que nada está dado, tudo que a gente inventa, a gente pode desinventar. A gente não pode esquecer isso jamais. Agora, precisa de um compromisso das partes, né? E dentro desse movimento, todo mundo é algoz e todo mundo é vítima. Óbvio que alguns são mais vítimas do que outros. Mas está todo mundo participando desse tecido, dessa conversa. A sociedade brasileira precisa pensar se a gente quer inventar outra identidade para além da volúpia do corpo, né? Você e que a gente vai colocar no lugar? Você sente que há um caminho para isso? Não. Não. Porque senão a gente não estava tão desesperado, né? Em criar Miss Bumbum, ou dar audiência para Miss Bumbum, de transformar isso aqui no país com o maior consumo de OnlyFans do mundo, porque André Surak, Vanessa, sei lá quem, tá lá nesse negócio. A gente não ia estar cantando tanto a bunda em tudo quanto é lugar. Nós não seríamos o país que mais consome filme pornô no mundo. A gente não seria. Agora, também queria marcar um aspecto que é importante, é que a gente pode dar a virada dentro do enquadramento, né? É o que a Ana Paula Boscati, que é uma pesquisadora que pensou nisso, tem dizendo que o problema não está na bunda. O problema é achar que só tem um jeito de ter bunda no Brasil, né? Se a gente tivesse uma diversidade de várias bundas e tivesse uma possibilidade de mostrar, olha, essa imagem que você tem da brasileira não é a única possível, tem outras tantas, talvez esse discurso fosse arrefecendo e fosse perdendo força. O grande problema dessas ideologias é quando a gente reforça que só tem um jeito de ser brasileiro, só tem um jeito de ser no mundo. A gente também é bunda. Mas a gente é outras coisas, né? Sim. Então, que outros discursos são esses que a gente está gerando sobre a gente e pra gente? E como que políticas públicas podem nos ajudar nisso? Eu acho que as políticas públicas são fundamentais para abrir uma ideia de que esse país é mais do que corpo, né? E aí a cultura tem um papel decisivo nesse jogo. Eu não acho que... Ô, Michel, só pra gente situar nossos ouvintes, você tá falando muito cultura, cultura, cultura. A palavra cultura para o ouvinte médio, ela é muito atribuída, muito ligada, muito relacionada àquilo que Gilberto Gil chama de ordinário, de arroz com feijão. Mas A gente tá associado a coisas, a coisas artísticas. Quando você especialmente fala da cultura, você está falando de um macro. Explica um pouco isso melhor. Eu estou falando de uma coisa muito simples. É tão ordinário quanto o Gilberto Gil falava dessa coisa comezinha da vida cotidiana. Cultura para antropólogo nada mais é do que a lente que a gente usa para enxergar o mundo. Quando a gente sai do Rio de Janeiro e vai, sei lá, a Belém, ou quando alguém de Belém vai a Porto Alegre, quando alguém de Porto Alegre vai ao Mato Grosso, você repara que, apesar das nossas similaridades, as pessoas enxergam o mundo de uma forma distinta. E essa lente, esse óculos diferente que cada um está usando, vai fazer com que você queira comer uma determinada comida e não goste de outra. Goste de uma determinada música e não goste de outra. Se vista de um determinado jeito e não se vista do outro. Isso é a cultura. Isso é a cultura. O que eu estou querendo dizer é que no Brasil, nesse conjunto que forma a nossa lente para enxergar o mundo, a gente gostou de acreditar que a bunda era central. E que a bunda inventou uma forma de construção de classe, uma forma de invenção de papel de gênero para as mulheres, uma forma de entendimento do que era estar no mundo. E uma forma, sobretudo, de posicionamento da nação brasileira frente às outras nações do planeta. E aí que está o problema. Porque quando eu resumo toda a heterogeneidade das mulheres brasileiras a uma parte do corpo delas, e elas chegam na imigração, na França, para fazer uma viagem de lua de mel com o marido, o moço que está lá do outro lado vai se sentir à vontade para falar da bunda delas. Sendo que qualquer outra nação, eles iam estar falando de outros assuntos. Cultura é isso. Cultura é a lente que cada um de nós está usando para enxergar o mundo. E como que as políticas públicas, voltando na minha pergunta que eu te interrompi, fiz outra em cima, pode ajudar a gente a mudar essa lente? Educação e cultura, né? E aí eu estou falando cultura no sentido de política cultural mesmo, né? No sentido de novos falantes dispostos a dar outras formas de saber sobre o que é ser brasileiro. Quando eu, sei lá, estou vendo o Carnaval em Salvador, é muito mais, né, do que só uma foto de um cartão postal de uma bunda. Quando eu estou vendo, sei lá, né, o trap, ou estou vendo um baile funk, ou estou vendo o sertanejo,
É muito mais. Quando eu tô vendo Ainda Estou Aqui, né, o cinema, quando eu tô vendo O Auto da Compadecida, quando eu tô lendo Adélia Prado, quando eu tô consumindo o Brasil nas suas outras variáveis, a gente vai desconstruindo essa ideia de que a gente se resume a uma única coisa. Então, quanto mais cultura tradicional, no sentido de artistas pensando esse país, intelectuais pensando esse país, mais enfraquecido esse discurso de uma nota só vai ficar. A gente se torna menos preconceituoso, né? A gente se torna menos preconceituoso porque a gente entende que a vida é mais plural do que a gente imagina. O grande problema do preconceito é quando a gente acredita que só tem um jeito de viver. A gente precisa de mais jeitos de viver. Sim. Porque ser humano é ser plural. Do mesmo jeito que a gente teve nos últimos anos, graças a políticas públicas, enfim, um letramento racial, um letramento social, um letramento de classe, eu diria. Você acha que a gente vai ter um letramento corporal? Especialmente o homem em relação à mulher? Eu acho que isso está acontecendo e é fruto, obviamente, do trabalho das mulheres, né? Essa última onda do feminismo, né, que a gente viu nos anos de 2016, 2017, e todas elas são em relação ao corpo, né? Chega de fifio, meu corpo, minhas regras e por aí vai. É do esclarecimento da sociedade como um todo, de que o discurso que se valia até então nesse encontro entre homens e mulheres não fazia mais sentido. Agora, o que é o ponto importante aqui, né? De novo, a gente só consegue fazer isso de forma organizada. Então, o movimento social tem um papel importantíssimo, né? A sociedade brasileira unida tem um papel importantíssimo nisso. Porque essa cultura que forma a nossa forma de estar no mundo, ela é construída coletivamente. E para desconstruí-la, a gente precisa também agir coletivamente. Não adianta você, Fabi, acordar de manhã sozinho e falar: eu acho que o corpo não deve ser usado dessa maneira. Não, é coletivamente que a gente vai reinventar. Mas aí não entra também numa seara que por que eu, homem branco, cis, heteronormativo, vou perder meu privilégio de olhar de uma forma como eu sempre olhei? Mas o privilégio é querer demais que a gente imagina que o privilegiado vai querer abrir mão do privilégio, né? A gente que vai tirar o privilégio do privilegiado. E a gente consegue? Opa! Não, eu tô perguntando isso porque a gente tá agora numa onda reacionária de novo, claro. né? A gente consegue, porque a sensação que eu tenho como mulher preta, que é da base da pirâmide, é que a gente nada e morre na praia. Não, melhora. A passos de cágato, né? Não, melhora. Óbvio que a gente está melhorando. Pensa bem. Não, óbvio que se a gente for fazer um retrospecto no início do século, a gente melhorou. Mas é muito a passos de cágato. Mas a sociedade ela se inventa a passos de cágado e ela também se reinventa assim. Infelizmente. Vamos olhar aqui o impacto. Muito rápido as transformações Fabi, e muito lenta. E eu acho que olhando para o cenário brasileiro, a gente não pode ser injusto com a gente mesmo, não. Se você olha os últimos 25 anos do país, a transformação que a gente gerou aqui, tanto em termos de gênero e raça, são absurdas. Sim. O impacto da política de cotas no Brasil transformou a sociedade brasileira ao ponto de inventar uma classe média negra. E mesmo que as políticas de diversidade tenham sido cada vez mais questionadas, e estão sendo cada vez mais questionadas agora, chamadas de identitários, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Porque o garoto negro está saindo da USP como o melhor aluno. E as universidades, né, e as empresas vão olhar para a capacidade desse cara e vão ver que ele é bom e vão colocar ele para dentro. Então, assim, óbvio que a gente está vivendo momentos agora mais pedregulhosos, assim. Mas o que anda para frente não tem como andar para trás, do mesmo jeito, né? A coisa não é como um pêndulo, né? Eu brinco que é como um chiclete. Às vezes a gente puxa, vai puxando. De vez em quando um lado solta e ela volta, mas não volta a ser o chiclete que a gente puxou. Então o jogo que a gente tem que estar preparado é para puxar esse chiclete de novo. Ele tá voltando, mas não vai voltar a ser aquele chiclete de antes, né? É só eu comparar, por exemplo, a situação da minha avó, que tem 96 anos. Como é que ela viveu esse casamento, essa vida dela, e a maneira como você toca o teu casamento, a divisão de tarefas, a maneira como você cria seu filho. Não tá nem perto, né? Não, você morde a sopra, tá? Você me dá esperança, me tira esperança. Me dá esperança, me tira esperança. Eu sou um esperançoso e um otimista mesmo, tá? Porque, se eu te falar um negócio, uma vez estava fazendo análise, que eu faço psicanálise, né, dentro do divã. Não tenho dúvida disso. Escuto, falo, escuto. Minha analista me falou um negócio que foi muito interessante. Ela me disse: Michel, tem um negócio legal no que você fala, que quando senta um branco aqui, de classe média alta,
ele em geral fala, no tempo de vovô era melhor, era mais fácil. E quando eu te escuto, parece que agora está muito melhor do que foi no tempo de vovô, no tempo de vovó. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. A vida que eu levo hoje era uma vida inimaginável há 2 gerações atrás. Tanto de representatividade, de ocupação de espaço, do debate público, como em termos de classe social, de ascensão ou de acesso. Muito melhor. Muito melhor. Então, para a gente, para as mulheres, para os negros, para os pobres, para os nordestinos, para quem estava fora do balaio, está muito melhor. E vai melhorar. E somos a maioria, né? E somos a maioria. Então vai melhorar. Então, acho que a gente avançou muito. Óbvio que não na velocidade que a gente queria, né? Mas qual é a única solução que a gente tem? Se um está cansadinho, o outro assume, né? E daqui a pouco descansou, volta para a guerra. No coletivo, né? E vamos no coletivo. Não tem saída individual. Primeira coisa, você vai me ligar quando você estiver no Rio pra gente tomar esse chopp. Tá? Não é vamos de carioca. Claro que não, claro que não. Pra encerrar, antes que a sua assessora enforque meu pescoço, um questionamento também do seu livro, gente. O livro é muito interessante. Se você não comprou ainda, compre. De tédio ninguém morre nesse país. O que torna uma pessoa interessante? Sair da bolha. Não tem jeito. E curiosidade. Eu acho que curiosidade por sair da bolha. Eu acho que a vida é chata demais se a gente repete padrões dos outros ou se a gente só fica satisfeito com aquilo que está dado para a gente. A vida cobra da gente movimento. E o movimento que me leva a avançar é curiosidade por gente que é diferente de mim. E é assim que a gente vai montando o nosso mosaico. Um ser humano para dar certo. E aí não estou falando de dar certo de arrumar emprego, essa coisa é cafona, não. Porque às vezes a vida é assim, a gente tem dinheiro, deixa de ter, e daqui a pouco não tem e volta a ter. Não vai dar certo se alguém interessante, que alguém que na hora que baixar teu caixão lá na cova, vai dizer, esse aí viveu uma vida interessante, é alguém que teve curiosidade pela vida para além daquela que estava dada. Então se eu tivesse um filho, eu falo, meu filho vai ser curioso pela vida. E a vida que eu tento ter é uma vida curiosa. É uma vida assim, várias vezes, eu tô aqui e falo assim, Michel, vamos falar sei lá onde. Não, depende. Se for um lugar que eu nunca fui, uma coisa que eu nunca fiz, eu vou dizer, óbvio, agora. Nunca fiz isso, quero saber como é que é. Agora, não, vai falar para executivo, sei lá, não, você precisa me pagar, porque eu já fiz isso muito, não estou mais querendo fazer de graça. Então eu tenho muita curiosidade pela vida. Me chama para qualquer coisa que eu nunca fiz, eu quero isso só para fazer. Já tomou chopp e comeu pastel na mureta da Urca? Não, a gente vai então. Jura que nunca fez? Não. Você jura? Não fiz. Tu é carioca. Mas eu fui um carioca fora dos quadros, né? Eu não estudava muito, né? Então pronto, tá convidado. Vamos. Obrigada, eu viu? Que agradeço. Eu gostei muito do seu livro. Muito obrigado. E eu acho que é quase que um manual de como que a gente segue nesse mundo louco, ansioso. E me deu norte. Obrigada, que bom. viu? Obrigada mesmo. Que bom. E nunca saia do rádio, tá? Que muitas pessoas ouçam a sua mensagem. Muito e aí obrigado. só veículos de mídias tradicionais conseguem isso. Sem ficar nichado. Viva o rádio. Viva o rádio. Obrigada. Obrigadíssimo.